Para entendermos como dolarizar patrimônio fora do Brasil, precisamos entender primeiro o que é dolarização e sucessão patrimonial. Antes de pensar em ter parte do seu patrimônio em dólares, primeiro é preciso saber se você está buscando objetivos de longo prazo ou curto prazo. Se você pensa em curto prazo, esqueça, pois operações cambiais são especulações. Mas, se você pensa em planejamento da sua riqueza e do seu patrimônio para 10, 20 ou 30 anos, então investir na maior economia do mundo em dólares faz todo sentido. Você vai entender agora como e por que o sistema financeiro norte-americano é muito mais desenvolvido e seguro do que em qualquer outro país do mundo. Para começar a entender isso, lembre-se o seguinte: o câmbio muda, mas o valor de uma moeda está na economia de um país, que gera valor para essa moeda. Enquanto o PIB da economia brasileira representa em torno de 3% do PIB da economia mundial, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos representa pelo menos 10 vezes mais do que do Brasil, ou seja, 33% da economia mundial. 1/3 de toda a economia mundial. Com esse exemplo, você pode perceber a diferença de se investir na economia americana em dólares. Mas é preciso entender também que investir na economia americana em dólar e em seus produtos financeiros é muito diferente do que se chama no Brasil de investir dolarizado. Não confunda produtos financeiros brasileiros como fundos cambiais, ETFs, BDRs, contas ditas no exterior através de instituições financeiras brasileiras ou ainda corretoras brasileiras que dizem que seu dinheiro está investido na América, porque tudo isso não são investimentos na América, não são investimentos na economia americana, mas são apenas títulos, produtos ou contas de instituições brasileiras que representariam o dólar, que representariam produtos financeiros americanos, mas que não são. E a prova disso é que, se num eventual confisco de contas, como já aconteceu no Brasil, você certamente vai perder tudo, porque seu dinheiro não está nos Estados Unidos. Investimento nos Estados Unidos existe somente em produtos financeiros americanos com instituições e representantes financeiros americanos e agentes financeiros americanos, aqui chamados de Financial Advisors ou Financial Consultants. Eu moro há 7 anos nos Estados Unidos, tenho residência legal com Green Card, sou licenciado nos Estados Unidos como Financial Advisor, já invisto nessa economia há mais de 12 anos e posso lhe garantir, quem você acha que vai defender o valor do seu patrimônio melhor em dólar? O governo brasileiro ou o governo americano? Portanto, faz muito mais sentido sim você ter parte da sua reserva sendo protegida pelo país que mais gera riqueza no planeta ou que mais gera negócios em todo o mundo, mas não através do Brasil, com risco de confisco, problemas de câmbio ou uma economia fraca que não te protege. E agora eu vou dar para você o tutorial passo a passo de como investir direto nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil e sem se deixar enganar por propostas supostamente dolarizadas de instituições financeiras como bancos e corretoras do Brasil que não são americanas. E para começar a fazer isso, primeiro você tem que entender as barreiras do câmbio que você precisa eliminar. Muitas pessoas costumam achar que o dólar está alto na hora de investir e ficam na esperança de ver esse dólar abaixar antes de tomar a decisão de dolarizar seu patrimônio, e é aí que mora o primeiro grande engano. Quantos anos você vai perder esperando essa mudança no câmbio? E quão melhor seria se você tivesse uma estratégia que eliminasse esse processo de tentar acertar o câmbio ideal ou o câmbio específico que você imagina.
Na verdade, essa estratégia é muito utilizada aqui nos Estados Unidos, não para comprar dólares, porque aqui já se trabalha com a moeda em dólares, mas quando os americanos querem investir em algum ativo, por exemplo, comprar ações de uma empresa, eles usam uma estratégia chamada Dollar Cost Average. Essa estratégia, ela elimina a questão emocional da decisão do câmbio. O Dollar Cost Average quer dizer o seguinte: compre este ativo na quantidade constante durante um período constante. Em outras palavras, compre ao longo do tempo sem se importar quanto ele está custando. Por exemplo, se você olhar aqui nesse gráfico, ele mostra para você o câmbio, quanto vale $1 em relação ao real ao longo de 10 anos. Observe em primeiro lugar como essa moeda valorizou ao longo do tempo. Se você tivesse comprado $1 há 10 anos atrás, guardado num cofre sem nenhum rendimento aqui nos Estados Unidos, ele tinha te dado uma rentabilidade média de 11% ao ano. Tamanha foi a desvalorização do real nesse período. Mas nesse ponto aqui, se a pessoa está tomando a decisão no começo de 2015, por exemplo, naquele ponto do gráfico, ela começa a achar que o dólar acabou de subir, que ele está muito alto. E ela pensa, eu não quero comprar, eu vou esperar ele descer, e ela decide esperar um ano. E no ano seguinte, o dólar ficou ainda mais alto. E é aí que a pessoa pensa, quanto tempo eu teria que ficar esperando? Ok, como eu faço para eliminar isso? Ao invés de tomar a decisão em somente um ponto do tempo, a gestão do Dollar Cost Average ensina que você deve tomar a decisão ao longo dos anos ou ao longo do tempo. Por exemplo, se você quer dolarizar $1 milhão ao longo de 10 anos, ao invés de comprar aquele $1 milhão em um ponto no tempo, por que não dolarizar ao longo dos próximos 10 anos? Todo dia, naquele mês, naquele ano, você compra $100 mil. Aí no mês do outro ano, você compra os mesmos $100 mil outra vez. Com isso, você cria uma constância e determina que essa é a sua estratégia. E aí, o que é que acontece? Naqueles pontos do gráfico, você vai fazer a compra e essa compra ao longo dos 10 anos, você comprou ou dolarizou seu patrimônio a um preço médio. Esse preço médio vai ser a combinação do que vai acontecer na economia nos próximos 10 anos. E você não tem que ficar tomando a decisão o tempo todo. Você toma a decisão somente uma vez e executa essa operação constantemente ao longo do tempo, ao longo dos anos, e você vai conseguir um preço médio do dólar sem ficar se preocupando com se ele está alto ou baixo. Deu para compreender? E agora, a próxima questão é como fazer a dolarização. E a minha recomendação é que você use empresas de câmbio, as empresas especializadas em fazer câmbio, as corretoras de câmbio registradas junto ao Banco Central Brasileiro, que são como bancos de operação, mas com um único produto que é o câmbio, o que é bem diferente de você fazer câmbio dentro do seu banco principal, porque o seu banco ou os bancos da sua empresa, por exemplo, onde você tem o seu patrimônio, tem vários produtos, dentre eles a operação de câmbio. Mas aquela operação de câmbio não é o produto principal do banco, além dele ter taxas de câmbio mais altas do que as taxas das corretoras de câmbio especializadas. E esqueça a figura do famoso doleiro. O papel do doleiro não existe mais, porque na hora que o seu dinheiro chegar aqui nos Estados Unidos, as instituições financeiras querem saber qual foi o rastro desse dinheiro, de onde ele veio, onde ele passou, até ele chegar na sua conta. E se você transfere pela corretora de câmbio, você tem o rastreamento correto desse dinheiro. Você não tem problema nenhum na compra de imóveis nos Estados Unidos e na compra de outros tipos de produtos financeiros aqui na América.
Então, para evitar dor de cabeça, faça o câmbio de uma forma correta e menos custosa, usando uma operadora especializada em câmbios. Essa é a primeira dica em relação a como fazer o câmbio. Uma vez que o seu dinheiro chegou aqui, onde é o melhor lugar para você manter a sua reserva aqui nos Estados Unidos? Onde é o melhor lugar para você guardar ou manter o seu patrimônio protegido e valorizando, uma vez que você pensa em criação de reserva e proteção de patrimônio com renda? E os 3 pontos básicos principais a se considerar nesse processo são segurança, rentabilidade e liquidez. Você consegue eliminar muitas das operações disponíveis para as pessoas que querem ter o patrimônio aqui nos Estados Unidos, começando pelos imóveis. Uma grande maioria de brasileiros quer dolarizar o patrimônio comprando imóveis aqui nos Estados Unidos. Isso já acontece ao longo de vários anos, tanto que existem vários imóveis em desenvolvimento criados para atender o mercado brasileiro. Mas muitas dessas pessoas compram propriedade pela emoção de um belo lugar e não necessariamente avaliando sobre essa perspectiva de liquidez, rentabilidade e segurança. Quando você compra um imóvel, você já elimina o primeiro critério, que é a liquidez. Nas crises, você poderá ter dificuldade para vender ou ter perdas no seu patrimônio. A rentabilidade também é um risco, caso aquele imóvel não consiga ser alugado por preço suficiente que vá cobrir os custos. Se você considerar que o patrimônio é sólido e tem um certo valor, então você conseguiu dos 3 objetivos somente um, que foi talvez a segurança. Vamos então analisar a opção de deixar o dinheiro na conta corrente. A pessoa não quer nem comprar imóveis, nem quer aplicar na bolsa, ela queria apenas garantir que o dinheiro está na conta corrente. Nesse caso, você terá alta liquidez, com toda certeza. O dinheiro está disponível a qualquer momento, porém, você não vai ter nenhuma rentabilidade, pois, infelizmente, os produtos bancários aqui nos Estados Unidos, como a poupança, a conta corrente ou os CDs, têm rentabilidade muito baixa. Mas deixar dinheiro na conta tem um agravante. Diferente do que muita gente pensa, o seu dinheiro parado na conta, ele também não tem um grande grau de segurança. Dinheiro no banco não é tão seguro assim. E não é porque ele desvaloriza, é porque o dinheiro no banco ele está garantido pelo lastro bancário. Esse lastro para os bancos nos Estados Unidos ele é de apenas 7%. Ou seja, o banco precisa ter como lastro de reserva do seu dinheiro apenas 7% dele. O resto daquele capital é emprestado de volta na economia, através de mortgages, que são as hipotecas, através dos cartões de crédito, de financiamento de automóveis, e aí o seu dinheiro está sempre circulando. Se houver uma crise financeira, como aconteceu em 2008, os bancos são altamente vulneráveis aqui nos Estados Unidos. Portanto, não deixe todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio sem proteção dentro do banco. E se você não vai comprar imóvel como investimento, se não vai deixar seu dinheiro em banco porque não tem rentabilidade nem segurança, talvez você tente levar esse dinheiro para um outro lugar, que é o mercado financeiro ou de ações da Bolsa de Valores. Comprar ações ou fundos de investimentos pode lhe trazer rentabilidade e liquidez, mas nem sempre segurança. Porque quando o mercado cai, quando existe uma crise financeira, quando existe um problema na economia, a Bolsa Americana despenca, os fundos perdem dinheiro e não importa como você ou o seu gestor financeiro diversificou a sua carteira. É muito provável que você vá perder valor sim. Numa queda do mercado, basta você olhar o que aconteceu agora, recentemente, em março de 2020, com a crise do coronavírus. A Bolsa Americana e brasileira despencaram. Os ativos perderam valor de uma maneira violenta, extremamente rápida. E se você
está considerando que esse patrimônio é para reservas na hora de emergência, quando ele perde o valor, ele perde a função principal, que é ter uma reserva na hora que você mais precisa. Mas o mercado financeiro dos Estados Unidos ele é muito bem desenvolvido e entre as três opções consideradas, da rentabilidade, liquidez e segurança, além dele ter as três, existem ainda outras opções e benefícios que a maioria das pessoas desconhece. E aí sim você tem que buscar um consultor financeiro especializado nesse tópico. O tópico que eu estou falando é o chamado plano indexado. O plano indexado ele é ofertado por empresas financeiras americanas, normalmente empresas de seguro e previdência, que têm mais de 100 anos de existência, lidando com o dinheiro do público, algumas com mais de 170 anos. Elas criaram um produto que é protegido, ou seja, você tem a rentabilidade, a liquidez e a segurança, mas quando o mercado cai, ele tem proteção. Você não perde seu patrimônio e nem a rentabilidade que você já conseguiu. E mais, eles também têm rentabilidade vinculada à bolsa, porém sem ter o risco de investimento na bolsa. O plano indexado é um tipo de estratégia que segue o mercado americano. Se a bolsa subir, o seu dinheiro sobe junto, mas se a bolsa cair, o seu dinheiro está protegido e ele não perde valor. Ele tem um piso mínimo, uma trava. Esse piso sempre protege o valor do seu dinheiro contra a desvalorização. E ele pode ser criado de uma forma que você tenha liquidez. Essa liquidez vai acontecer ao longo do tempo, mas ela vai acontecer. Esse tipo de produto oferta você com a liquidez, a rentabilidade, a segurança e a proteção contra uma eventual desvalorização. Eu vou aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa estratégia porque eu tenho certeza que essa é uma estratégia que não só permite que você tenha uma dolarização das suas reservas de forma protegida, mas ela também resolve o próximo benefício, que é a parte da sucessão. Então presta bem atenção. Até aqui nós vimos que uma estratégia financeira precisa estar em uma moeda forte, porque tem uma economia forte que garante ela, no caso o dólar. Tem que ter os três pontos básicos que são a rentabilidade, a liquidez e a segurança, e vimos também que o plano indexado tem tudo isso e ainda tem proteção. Ele rende com o crescimento da bolsa de valores, mas nunca cai, porque tem um piso mínimo, uma trava que o protege. E agora vamos ver mais um benefício que esse plano indexado tem, que é o benefício da sucessão. Quando dissemos que o plano indexado funciona de acordo com o índice da Bolsa Americana, ele pode seguir, por exemplo, o índice S&P 500, que mede 500 ações de diversos setores aqui da economia americana, o equivalente ao Ibovespa no Brasil. Ele vai atrelar a rentabilidade do plano de acordo com os resultados da Bolsa Americana, com uma característica muito importante. Ele não investe o dinheiro do cliente direto na bolsa. E mais, esse plano é garantido e protegido pelo lastro da seguradora, que diferente dos lastros bancários de 7% do seu capital, aqui nas seguradoras o lastro por lei é de 110%. Olha só a diferença. Está começando a perceber as diferenças e a sofisticação desse tipo de produto? Sucessão, aqui no caso, vamos entender como a forma como você vai preservar seu patrimônio para o final da sua vida e para o futuro da sua família, por gerações. E como isso acontece? A seguradora vai criar a rentabilidade do seu capital de acordo com o resultado do mercado. Por exemplo, se o S&P 500 subir 10% em um ano, o plano indexado vai receber a rentabilidade de 10% naquele ano, assumindo que o teto máximo desse plano seja 10%. Quando ele ganha rentabilidade, ele trava essa rentabilidade e protege o seu dinheiro. E se no outro ano o mercado cair 10%, o plano indexado tem um piso que na maioria das empresas é zero. O que quer dizer um piso zero? Quer dizer que quando o mercado cai,
se caiu 10, 15, 20 ou até mesmo 50% de um ano para o outro, o cliente que tem patrimônio no plano indexado não perde nada. Ele fica no mesmo piso e espera o próximo resultado do ano seguinte. Se no outro ano o mercado se recuperar da queda de 30%, por exemplo, e voltar 20% numa subida, se o mercado subir novamente, o plano indexado vai subir também, mas ele vai subir até um valor teto. Ele vai subir até o teto máximo, se nesse exemplo aqui no diagrama o teto máximo for 10%. Em alguns momentos eu estou abrindo mão de uma parte do rendimento para garantir que eu nunca tenha que me preocupar com as crises que vão derrubar a Bolsa de Valores americana. Sempre que a bolsa cair, o meu plano indexado está protegido e isso é um ponto muito importante. Na questão do lastro financeiro, que nas seguradoras americanas é de 110% por lei, enquanto nos bancos é de somente 7%, a maioria das empresas americanas de previdência e seguros são empresas centenárias e elas têm uma reserva muito além do mínimo requerido por lei para os bancos. E é isso que faz essas empresas serem muito mais atraentes para os seus clientes. Em média, essas empresas com quem nós trabalhamos têm uma reserva de 4 vezes mais do que elas devem ao cliente. Ou seja, quando você deposita $1.000, elas têm $4.000 ou $4.500 em reservas para garantir aqueles seus $1.000 do cliente. Esse lastro é um lastro muito melhor e muito mais seguro do que o lastro bancário. E a prova disso foi que em 2008, quando o mercado despencou e aquela crise financeira aconteceu, vários bancos, mais de 800 bancos nos Estados Unidos declararam falência e nenhuma seguradora americana declarou falência naquele período. Então, agora que nós sabemos como dolarizar nosso capital, nosso dinheiro, principalmente nesse momento de indefinição do mercado brasileiro, o próximo passo é entender os benefícios adicionais que o plano indexado pode ofertar com relação à sucessão da sua família ou do seu negócio, da sua empresa. Os benefícios dessa sucessão podem ser familiar ou empresarial. O que é isso? Sucessão. E o que é o extra adicional que os planos indexados oferecem? No caso da sucessão familiar, a sucessão é o que você vai deixar para a sua família no caso de você vir a faltar. Mas não é apenas isso, presta bem atenção. Você também pode se beneficiar em vida da renda desse investimento ou ganhar o prêmio da apólice de seguro de vida ainda vivo. Isso mesmo, o benefício em vida que esses produtos têm são prêmios não apenas por morte, mas também por uma eventual invalidez ou doença grave. Isso tudo é o que realmente é chamado de dolarizar suas reservas com todos os benefícios que somente a economia americana oferece, com produtos financeiros criados por empresas centenárias que cobrem o que os produtos bancários não têm. E essa vantagem extra de ter um seguro de vida atrelado nesses planos com estratégia financeira é importante porque você vai criar um legado familiar e garantir a sucessão familiar ou empresarial dos seus negócios. Você pode e deve ter sempre como alternativa planos indexados não apenas para você e sua família, mas também utilizá-los para a sucessão dos seus negócios, da sua empresa, dos seus business. E esses planos indexados podem ser também flexíveis, onde você pode fazer aportes extras, sempre atrelado à rentabilidade, multiplicando suas reservas, sua herança, seu seguro de vida, garantindo liquidez para você e para as próximas gerações. Lembrando que o plano indexado tem também sucessão automática com liquidez imediata, livre de imposto de renda no dinheiro recebido pelos herdeiros. Isso é muito importante. Faz uma diferença muito grande, uma vez que o imposto sobre herança é sempre muito alto. Ser livre de imposto permite que você planeje o seu legado familiar para os filhos, para os netos, para as próximas gerações e também permite que você equilibre
e faça um planejamento da sua empresa. O que aconteceria na sua empresa se você tivesse 2 ou mais sócios? O que aconteceria se um dos sócios falecer? O que acontece com a herança daquele sócio para a família dele? Em muitos casos, as empresas familiares não têm como gerar liquidez imediata e acabam trazendo aqueles familiares para dentro da operação da empresa, o que não dá certo em muitos casos. E em outras situações, as empresas têm que se descapitalizar para comprar a parte daqueles herdeiros. Para evitar esse problema, você faz um acordo de sucessão empresarial onde a empresa mantém um seguro de vida no nome dos sócios e, na falta de um deles, o valor das ações daquele sócio são compradas pelo seguro de vida, que é internacional. E esse dinheiro é pago para os familiares e herdeiros como sendo as cotas daquele empresário, daquele sócio, e a empresa não tem que se descapitalizar na perda de um dos sócios, nem colocar um herdeiro na operação da empresa. Esse tipo de planejamento são estratégias que nós podemos ajudar você a definir quais delas fazem mais sentido para a sua família, para a sua empresa, para o seu legado e que podem ser agregados ao processo de dolarização do seu capital. Outro ponto importantíssimo dessa estrutura de plano indexado, de capital dolarizado com seguro de vida, é a blindagem patrimonial. Essa blindagem patrimonial do seu capital dolarizado também inclui a proteção do patrimônio alocado contra ações judiciais, contra litígios que podem acontecer no Brasil ou em outros lugares no mundo. Então, além de você proteger, você tem rentabilidade, tem um seguro de vida, não paga imposto de renda e não corre o risco de perder o seu dinheiro em dívidas ou indenizações, por exemplo. Se você faz esse plano indexado aqui nos Estados Unidos, em estados como o Texas ou a Flórida, por exemplo, você está protegido contra eventuais credores e contra ações judiciais. Isso quer dizer que nenhum juiz ou nenhum credor pode te obrigar a desfazer essa estrutura, para te obrigar a pagar dívidas ou ter que pagar algum processo jurídico. Somente o dono daquele plano tem acesso àquele dinheiro que está lá sendo criado como reserva, dentro daquele plano indexado, com seguro, protegido contra impostos, com rendimento, com rentabilidade atrelada a índices de mercado, com pisos mínimos ou travas, onde se o mercado cair, o valor do seu capital fica garantido. E para completar-se um belo dia, você precisar utilizar esse dinheiro, você ainda pode lançar mão de estratégias aqui nos Estados Unidos através de empréstimo do seu próprio capital. Portanto, se você está pensando em planejamento financeiro dolarizado nos Estados Unidos para o longo prazo, se faz parte do seu planejamento criar um legado familiar, ou seja, estabelecer e garantir a sucessão da sua família ou a sucessão empresarial dos seus negócios, se faz parte do seu planejamento ter uma reserva com rentabilidade, liquidez, segurança e blindagem patrimonial livre de impostos, se isso faz sentido para você ou para a sua família, o próximo passo qual é? Não importa se você está nos Estados Unidos ou no Brasil, o próximo passo é você entrar em contato diretamente conosco para agendar uma reunião individual, presencial ou por videoconferência para nós fazermos um levantamento de quais são as suas necessidades e verificarmos qual é a melhor estratégia para você ou o que faz mais sentido para você e para a sua família com relação à dolarização e à sucessão patrimonial. O único pré-requisito para a dolarização nos Estados Unidos a longo prazo, com todas essas vantagens, é que você disponha de um mínimo de $20 mil anuais para serem aplicados durante 10, 20 ou 30 anos. Vai depender da sua idade, da sua necessidade e da estratégia que nós vamos desenhar para você. O mínimo é $20 mil anuais. Porém, esse tipo de dolarização protegida pelo plano indexado
é ideal para quantias ainda muito maiores, desde US$100 mil anuais até milhões de dólares, e nesse caso existem ainda outras vantagens. Se você preenche esse pré-requisito, agende uma consulta direto conosco via Zoom, via videoconferência, clicando no link que está aqui abaixo, e nós vamos avaliar as suas necessidades e montar um plano para você e te explicar como tudo isso funciona. Qualquer dúvida, envie uma mensagem para o nosso suporte WhatsApp no número +1 aqui dos Estados Unidos, 917-517-1513, que nós retornaremos o contato. Clicando nesse link abaixo, você reserva a sua hora direto comigo e a minha equipe para agendarmos uma reunião via aplicativo Zoom. E eu espero que você tenha entendido mais a respeito de como dolarizar seu patrimônio direto aqui nos Estados Unidos. Aguardo seu contato, conte sempre conosco e Deus abençoe sempre a sua vida.